Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no japonesão. Galerinha, resumão completaço da J1, J2, J3 e JFL. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbinho na apresentação, comentários da lenda, Mr. Thiago em Cruz. Galerinha, feliz Páscoa pra vocês atrasados e feliz Páscoa também pro Thiagão atrasado. Tudo bem com você, meu amigo? Feliz Páscoa, Elias, pra todo mundo aí que a gente não falou ainda, né? Então estamos atrasados, mas é no tempo que o Domaru é gravado, né? Então a galera já sabe já. Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. De volta com mais uma semana para falar sobre J-League. Os assuntos pipocando, muita coisa aconteceu nessas últimas 2 semanas, né, de programa. O Elias não esteve com a gente no último, né? Então, desde já, obrigado a todo mundo que escutou os nossos últimos programas, né? O último programa foi muito bacana. Fez eu e o Mioto e com os pitacos do Thiago Bom Tempo. O Miotão dando uma ajuda monstra pra gente aí. Valeu, Mioto. E, Elias, muita coisa que a gente falou no último programa já caiu por terra, né? A gente chegou a discutir um pouquinho, eu e o Mioto ali, sobre essa questão do Marinos, que é o assunto principal do podcast de hoje. Não tem como não ser, né, citado esse assunto, porque caiu o primeiro técnico da temporada, né? O Holland nem chegou a disputar a Asia Champions League, nem disputou mais nada, já caiu. E esse é um assunto, mas também tem clubes vivendo sonhos, né? Como o Kyoto, pela primeira vez da sua história como líder da J1. Tem o Cachorro Sol que não deve nada a ninguém, mas está fazendo um campeonato extremamente fora da curva, quebrando vários paradigmas e possibilidades estatísticas aí. Então, um campeonato bem legal. Agora feliz, né, Thiago? Com certeza, muita gente feliz. E vamos aproveitar também para falar hoje sobre, né, segunda divisão, terceira, que a gente não falou no último programa. E com Elias aqui hoje de volta, é a melhor oportunidade para falar isso. Então, Elias, vamos colocar a casa em ordem na rodada 10, depois a gente passa aí a falar um pouquinho mais sobre a rodada número 11, que é a rodada atual da J1 2025. Galerinha, na rodada 10 tivemos Tokyo Reysol 1x1, Shimizu e Frontale 1x1, Gamba 2, Nagoya 0, Hiroshima 0, Fadiano 1, Avispa 2, Marinos 1, um resultado aí que ceifou a cabeça, Verde 0, Kobe 1, Cereçon 1, Kashima 0, Kyoto 2, Belmare 0, Matida 0, Urawa 2, no clássico aí das ilhazinhas, e Alberex e Yokohama FC ficaram no 0x0, Thiagão. A rodada 10 cheia de resultados, né? Nada muito convencionais, muita coisa acontecendo na rodada 10, né? Claro que a rodada 11 acaba dando uma escapada, né, de tudo aquilo que aconteceu. Mas, Elias, com essa rodada número 10, a gente tinha, se eu não me engano, até uma troca momentânea de liderança ali, né? Porque com algumas combinações de resultados, né? E se eu não me engano, o Avispa, acabei digitando um negocinho aqui, acabei não ouvindo tudo, mas essa foi a rodada que o Avispa venceu, né, a equipe do Marinos, né, e com isso, pelo menos dormiu um pouquinho ali, né, na parte alta da tabela e tudo mais. O Avispa também faz uma campanha bem interessante, né, com aquilo que pode ser feito. Então, como você falou, foi um resultado muito importante que fez com que um treinador caísse, fez o Avispa dormir, né, entre as primeiríssimas colocações, né? Algo também que provavelmente não aconteceu muitas vezes na história do Fukuoka, e acabou meio que desanimando por completo todo o trabalho ali da equipe do Marinos, né? As reclamações aumentando, né? Claramente uma derrota onde o Marinos abdica de atacar essa primeira partida, né, o que eu achei muito estranho. As substituições do Roland foram até acertadas. Eu acho que o elenco do Marinos dificilmente você consegue errar assim, nesse quesito, né? Mas o Marinos joga com uma formação levemente diferente, né? Às vezes abdica um pouco daquela formação de 3 atacantes e volta a jogar num 4-4-2. Em vários momentos da partida. Não se mostrou muito acertável, né? Apesar do Tony ter abrido o placar alguns minutos, a equipe toma virada ainda, né? A virada não, um empate no primeiro tempo, né? Ainda teve um gol que foi
que acabou sendo anulado da equipe do Avispa ainda no finalzinho do primeiro tempo, que já seria virada no primeiro tempo. E no segundo tempo, apesar de algumas modificações, apesar do Marinos tentar sair um pouco desse meio campo congestionado, que muitas vezes acabou sendo um problema nesse jogo, o Marinos acaba tomando o gol da virada do Mickey aos 81 minutos, e aí meio que deu um grande banho de água fria, né, na torcida do Marinos, que era a torcida visitante nesse jogo, e acabou meio que todo mundo falando, depois dessa aí eu acho que realmente o Roland não vai durar mais muito, e realmente foi o que aconteceu, né? Se me engano, o Marinos teve um jogo que tava atrasado, né? Que seria no meio da semana, e depois já foi o último. Depois disso, o treinador do Marinos já foi oficialmente desligado. E esse jogo do meio da semana, ainda o Marinos acabou perdendo ainda, né? Então, o que complicou ainda, mas na verdade não foi o jogo que estava atrasado, né? Pelo contrário, né? Foi um jogo da rodada 12 que vai ser adiantado, né? Por causa dos jogos das equipes que estão na próxima fase da CL, né? Então, no meio da semana, entre a rodada 10 e a 11, já adiantaram o jogo do Marinos e do Vissel Kobe do Frontale, né? Porque eles são ali as duas equipes japonesas que estão na próxima fase da CL 2025. Tiago, eu vou aproveitar que você comentou do Marinos e já abrir a pauta da 11ª rodada, já com essa derrota do Marinos aí, já com a polêmica do treinador indo embora, tudo que aconteceu nesse jogo, né, com direito a uma lambança espetacular, né, da defesa do Marinos e tudo mais. É uma equipe ridícula que não vem jogando bem já há muito tempo. Esse ano, não lembro, tirando a CL, né, eu não lembro de nenhum jogo do Marinos assim que me fez brilhar os olhos, sabe? E na J-League já são 7 jogos sem vitória. Desses 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates, né, Thiagão? Então a coisa tá bem complicada pro Marinos. Eu, sinceramente, eu não lembro. Minha cabeça também não é lá aquelas coisas. Mas eu não lembro de ter visto o Marinos na lanterna da J-League alguma vez na minha vida, cara. Eu acho que, Verdade. na minha visão, é um feito inédito. E lembrando que o Marinos é um gigante do futebol japonês, né, Tiagão? Os dois únicos gigantes que nunca foram rebaixados na J-League, justamente o Kashima Antlers e o Yokohama F. Marinos, né, Tiagão? Uhum. E aí já não é a primeira vez que o Marinos se encrenca aí numa J-League, né, que tem risco de rebaixamento e tudo mais. Parece que a cada ano que passa, esse fantasma tá cada vez maior, né? Agora tá do tamanho daquele do Marshmallow, dos caras fantasma lá no filme. A coisa tá ficando feia pro Marinos, e eu não lembro de ter visto já o Marinos numa lanterna de J-League e sinceramente sem perspectivas de melhora, Thiagão. Eu não vejo aí uma melhora tão rápida do Marinos assim em pouco tempo. Claro que existem especulações de treinadores novos, né? Já que o inglês acabou saindo. Eu tenho um nome legal que eu quero comentar com você aí. Eu sei que você tem nomes também. Mas antes da especulação, vamos resumir aí pra gente o que foi esse trágico jogo em Saitama aí da equipe de Kanagawa. Não, realmente, o jogo de Kanagawa foi, para a equipe de Kanagawa foi realmente um grande problema, porque a equipe do Reds, né, também faz um campeonato de recuperação, né, nem o Urawa, nem o Marinos começou tão bem o campeonato, são das equipes que não estando no topo da tabela já seria um problema, e aí a situação do Marinos que a cada rodada se agrava um pouco mais, apesar que ainda mantenho muito o que eu falei no último podcast. Não acho que o Marinos vai ser rebaixado, né? Mas é muito feio, né? Para a história do Marinos, é muito feio para uma equipe que está disputando a CL. Tudo bem que tem tem uma grande pedreira pela frente que é o Al Nassr, né? E tudo mais. Mas assim, é uma equipe com uma projeção muito grande, né? Uma projeção muito grande, e que claramente quando você vê numa situação dessa, você estranha, né? Então isso é o primeiro ponto, né, a todo mundo a se questionar. E a outra questão é que essas mudanças atuais de treinador nos últimos anos, né, e a gente vem sempre que voltando, não só nós, como muitas pessoas vêm falando sobre isso internet afora, que essa
essa necessidade que virou do Marinos estar em busca sempre desse novo Postecoglou, né, desse formato de jogo que se estipulou como formato excelente para o Marinos jogar, como que esse elenco foi montado, independente do, né, após, né, essa equipe pós-Postecoglou, após ter vencido a Dilma novamente, e meio que acabou virando refém do próprio passado recente, né, o que é um negócio meio louco, mas muito comum dentro do futebol, né? Uma equipe que joga de um jeito, deu certo, e aí você começa a tentar replicar esse mesmo estilo esse mesmo estilo vencedor a todos os anos, independentemente da troca de técnico ou não. Uma coisa que eu até falei e volto a falar é que o Steve Holland tinha um perfil muito pequeno, né, para ser o treinador do Marinos, né? Tudo bem que passou como auxiliar da seleção da Inglaterra, né? Passou por várias divisões de base, divisão de base da própria seleção inglesa, do Chelsea e tudo mais, mas como treinador mesmo só tinha tido ali uma oportunidade numa equipe, se não me engano, de terceira ou quarta divisão do futebol inglês, né? Então, era um técnico que à frente para tomar todas as decisões, ele era praticamente um novato até, né? Nessa questão de ser o cara de frente, né? De estar dando o cara a tapa 100%, né? Até porque na seleção ele ficava ali debaixo da alçada do Southgate e tudo mais, então não era ele que estava dando uma cara a tapa, né? E uma coisa que foi percebendo nesses últimos jogos é que o padrão de jogo do Marinos foi se desfazendo, né? Jogo a jogo, né? Acabamos de falar no jogo entre o Marinos joga no sistema de 4-4-2. Tudo bem que essa formação não diz muito, porque o jogo flui, né? As formações vão mudando, mas no jogo, por exemplo, contra o Reds, a equipe tinha entrado com sempre 3 zagueiros, né? Então, num 3-4-3, né? Que sempre que você vê uma equipe mudando assim, muito de formação no line-up inicial, já é um negócio que você fica um pouco sem entender, né? E o jogo derradeiro que foi, né? Para a despedida assim, né, pela porta dos fundos do treinador, foi esse do meio da semana que o Marinos perde, né, para a equipe do Shimizu, né, jogando 4-4-2, jogando muito ruim e tudo mais. O Marinos se perde com a bola em alguns momentos, apesar de ser uma equipe que sempre começa muito bem as partidas, fazendo gols, acho que na casa dos 30 minutos, amplia, né, e aí toma virada depois disso, né, então, e aí viu que ficou realmente insustentável. Pro jogo em Saitama, né, que é dessa rodada mais nova, o Marinos entra com o sistema de 3 zagueiros, como eu falei, tudo bem que aí já tá o interino, né, na frente do elenco, e praticamente o que você vê é uma equipe que realmente não tem um padrão de jogo, né, muito acuada, e você vê o Marinos que vem realmente para jogar em Saitama tentando se defender, muito diferente daquilo que a gente está acostumado de ver o Marinos fazer, né, que é um futebol muito ofensivo, e é nessa tentativa de você talvez segurar o primeiro tempo, fazer um gol e se segurar, que o Marinos se abre completamente, né, toma um gol de falta, né, do Matheus Sávio, uma batida bem interessante do Matheus Sávio, não é bonita de se ver assim plástico, um lance plástico, mas é uma batida bem efetiva, que engana o goleiro e acaba entrando do outro lado. Depois no segundo tempo, no começo do segundo tempo, toma o segundo gol, né, do Watanabe, e depois ainda consegue, e na verdade o segundo gol do Watanabe foi o gol da besteira, né, que a equipe estava literalmente se defendendo, né, com a bola com a lateral, a equipe joga, né, a equipe tenta sair jogando ali com a lateral jogando para dentro da área, e aí o zagueiro da equipe do Marino se perde completamente, fura a bola, né, o camisa 33, o Suama, e aí acaba deixando a bola fácil, né, nos pés ali do Watanabe para ele colocar a bola para dentro, consegue, minutos depois, com o Yamane diminuir para 2-1, e no final do jogo ali no lançamento ali do Haraguchi, belíssimo lançamento, o Danilo, né, acaba dando uma cabeçada ali dando nos finais da partida, então gol de zagueiro para bem sacramentar a vitória do Ura Reds, uma vitória maiúscula do Ura Reds, e o fim, né, completamente ali você vê a equipe do Marinos em frangalhos no final da partida, diferente dos últimos jogos que até deu uma gambelada, onde o Marinos começava a jogar bem, começava a fazer gol no primeiro tempo,
meio que mantinha ali o seu próprio estilo de jogo e aos poucos ia se desgastando e se perdendo na partida. Essa contra o Reds, a equipe só ficou um pouco mais com a posse de bola, mas não soube fazer muitas coisas, então você vê um time muito mais nervoso, buscando, né, arrumar os erros com a bola rolando, e aí sem um treinador para estar colocando ordem na casa, e o interino não pôde fazer muita coisa, e o Marinos acaba saindo aí com mais uma derrota que sacramenta a terceira derrota consecutiva, né, Elias, nessa J1 2025, e apenas 8 pontos. Hoje, o Marinos amarga a última colocação da J1, acreditem, se quiser, ainda depois de 12 rodadas, né, porque o Marinos já jogou um jogo, né, um jogo a mais, ainda está numa incômoda última posição, coisa que com 2 vitórias o Marinos já estaria um pouquinho melhor, estaria uma draga, a gente estaria falando muito mal do Marinos, mas pelo menos não estaria amargando essa última colocação, que é uma posição extremamente incompatível com o elenco que a equipe tem, né? Uhum. Bom, eu vou falar aqui rapidinho dos outros resultados e de um jogo em específico, aí a gente entra lá no quesito do novo treinador do Marinos, né, que é importante a gente discutir aí, só para não perder o fio da meada. Thiagão, muito bem no campeonato, é a equipe do Rei Sol, né? Um time que a gente fala lá no começo, na nossa prévia, que o Ricardo Rodrigues era um bom treinador, poderia dar um jeito nesse time, mesmo perdendo peças importantes por Aua e outras equipes, né, Thiagão? A equipe do Rei Sol conseguiu contratar bons jogadores, até que da altura do que perdeu, pôde contar com jogadores que estão bem nessa temporada, que não foram tão bem ano passado, mas essa temporada tão bons, né? E com a vitória de 1-0 fora de casa para cima do Belmar, ainda gol do Caquita, a equipe assumiu a segunda colocação, tá com um saldo de gols aí de mais 4, muito bom. É um time que está apenas um pontinho atrás do líder Kyoto, né? Quem diria que o Kyoto já está nessa empreitada aí tão forte, né, Tiagão? Lembrando que também na Louvain o Ressol já tá bem encaminhado também. Então é um time que vem jogando bem já 2 competições seguidas, né? Para quem não jogou nada na temporada passada, indo bem em 2 já muda o quadro, né? Então vamos ver até onde que vai isso. Lembrando que o Rei Sol é aquele time que não perde, mas também ganha, empata. Ainda não chegou numa sequência de vitórias seguidas, mas de pontinho em pontinho é o vice-líder, né? Uhum. Não, Então, e uma coisa interessante que é uma equipe que você vê que a manutenção nem foi assim, nada fora do normal, né? A gente até falou que talvez algumas peças e reposições nem foram, né? Talvez a altura do Rei Sol fazer um campeonato tão bom, e mesmo assim tem feito um campeonato positivo, né? Apenas uma derrota, né? E é a equipe que menos perdeu no campeonato até agora, né? Isso é mais do que louvável, né? Mais do que a segunda colocação, se é a equipe que menos perdeu na temporada até agora, com um elenco tão mais enxuto, né? De nomes assim, é um feito excelente do Rei Sol nesse começo de ano. E foi a segunda equipe que menos tomou gols, né? Tomou aí apenas 8 gols. Tá atrás apenas do Fadiano Kayama, que levou 7, né? Então é um time que tá fazendo gol e tá tomando pouco gol, né? Então uma equipe super equilibrada. E o Kyoto, né? Não precisa nem dizer, ganhou fora de casa mais uma, 2-1 por cima do Brex, e segue na liderança aí com 21 pontinhos. Os demais resultados, o Yokohama empatou com o Gamba em casa em 1-1, Shimizu 3, Avispa 1, Nagoya 2, Hiroshima 1, Kobe 1, Matida 0, Padiano 1, Kashima 2, Frontale e Verde ficaram no 0-0, Belmari 0, Ressol 1, como eu havia dito, né? Cereço e Tóquio ficaram no 1-1, Mr. Thiago Cruz. De joguinhos assim que eu poderia comentar, é que a gente tá vendo um começo de temporada também um pouquinho abaixo do que a gente esperava do próprio Sanfrecce Hiroshima, né? Apesar que o campeonato é muito longo, daqui 2 semanas tudo isso pode mudar. Mas o Hiroshima perde a segunda seguida, né? Perdeu pro Fageno Kayama, que vem fazendo um excelente campeonato também. Eu preciso ver mais jogos do Fageno Kayama para poder meio que traçar como a equipe tá jogando, porque tem algumas equipes que são algumas incógnitas para mim. Eu admito isso sinceramente.
Tem algumas equipes que eu acho que eu preciso ver pelo menos mais uns 2, 3 jogos ou rever algum jogo antigo para tentar entender, porque joga um pouco diferente, né? O Okayama joga um futebol muito diferente nessa temporada. O próprio Cacho Rei Sol joga um futebol muito diferente daquilo que eu imaginava que o Rei Sol ia jogar. O próprio Kyoto. São essas 3 equipes que eu acho que eu preciso ver mais jogos para poder entender um pouco melhor. Mas nessa rodada, o Hiroshima perdeu para a equipe do Nagoya Grampus, né? E foi uma vitória muito positiva da equipe do Nagoya, que também está num incômodo meio final de tabela, né? Vinha de 2 derrotas consecutivas e essa vitória contra a equipe do Hiroshima era até uma vitória que era considerada até quase que improvável no momento que a equipe estava, né? Está com uma das equipes que mais perdeu no campeonato até agora, se eu não me engano, junto do Marinos. A equipe do Nagoya é a equipe que mais perdeu, né? 6 derrotas cada um. E então é uma equipe que está com muitos problemas defensivos para essa temporada, a equipe do Nagoya. Então essa vitória foi muito interessante. E essa liderança atual do Kyoto tem um detalhe interessante, porque o Kyoto ele vence, inclusive de virada, a equipe do Albirex Niigata. Mas assim, é uma equipe que todo o primeiro tempo do jogo deu só a equipe laranja e azul. Então assim, o primeiro tempo foi completamente da equipe do Albirex Niigata. Jogou muito bem, jogou muito pra frente, funcionou muito bem esse meio de campo no primeiro tempo, principalmente do lado um pouquinho mais ali pro lado esquerdo com o Okamura e o Hasegawa, e aí, claro, vem o toque ali que faz o gol ali, que é o gol do Yamura. Então esse ataque vem da esquerda e vai meio que cruzando pra direita ali, funcionou bastante bem assim na primeira etapa do jogo. No segundo tempo começa a aparecer mais o Kyoto, né? Até porque tomou o gol muito cedo, né? O Yamura faz o gol aos 19 minutos de pênalti, né? E uma bola chegada que acabou o pênalti, aí o Yamura bate, converte e depois vai pressionando a equipe do Kyoto e quase consegue o segundo gol, essa parte ofensiva da equipe do Albirex. No segundo tempo, as mudanças que começaram a fazer quando os jogadores começaram a cansar na equipe do Kyoto fez com que a equipe até fosse um pouquinho mais para frente, então avançou um pouquinho as linhas, jogou um pouquinho mais dentro do erro do adversário. Foi ali que a equipe conseguiu o empate, né? Aos 72 minutos. E depois a equipe consegue a virada ali com o Okamura, Kokugawa, perdão, aos 86 ali. Até um chute meio sem querer, passou no meio das pernas do goleirão. Mas uma coisa a gente continua falando, né? Independentemente de vitória ou de empate ou até de derrota, quem brilha nessa equipe do Kyoto é o Rafael, né? É o papagaio, né? Como alguns lugares colocam ele, né? E o Rafael Elias fez o gol dessa partida, deu assistência, né? Que acabou virando o segundo gol ali aos 80 e tantos minutos da segunda etapa. E esses foram os lances que acabaram dando essa vitória importantíssima para o Kyoto, que não tem cara de líder, não joga como líder, mas consegue a liderança pela vez da sua história, e isso, independentemente de quantas rodadas vai durar, é algo que com certeza já está na história do clube já. Então o Kyoto tá de parabéns. Com certeza da equipe que, para mim, mal conseguiria sair da zona de rebaixamento, hoje está liderando o campeonato. Então é um baita salto que foi completamente além da minha expectativa e da expectativa de muita gente. É uma coisa que a gente vinha falando ano passado, né? Rafael Elias foi tão bem chegando na metade do campeonato. Seria legal vê-lo jogar desde o começo, e é o que está acontecendo, né? Já Sim. São 8 gols aí, 11 rodadas, e o bichinho tá tão empolgado que já tá até falando em naturalização de japonês e tudo. Sempre tem esse negócio meio absurdo assim, né? Não seria diferente, né? Mas assim, interessante. E o próximo jogo do Kyoto, pra gente meio que encerrar essa parte sobre o Kyoto, talvez não dure muito essa liderança, como não é imaginável que se dure muito tempo. Vai jogar contra o Kyoto FC, que apesar de uma 15ª colocação, vem fazendo um campeonato muito decente, até pelas possibilidades da equipe. Inclusivemente o Welcome FC, mais uma equipe também que a gente vai falar pouco hoje, mas quebra um paradigma também, né? É das defesas menos vazadas do campeonato. É o pior ataque da competição? É o pior ataque da competição, apenas 7 gols, mas tomou apenas 8. Né? E para vocês terem uma noção, o próprio Kyoto, que é líder, tomou 13. Né? As únicas equipes que tomaram hoje entre 7 e 8 gols, que o Elisa até falou, né? A melhor defesa hoje é o Okayama, com 7, muito improvável. Né? O Cacho Rei Sol também vem nesse grupo de equipes ali
da segunda colocação, que tomaram apenas 8, né? E junto de Caixa Rei Sol tá a equipe do Yokohama FC, tomou apenas 8 gols, e também tá o Sanfrecce Hiroshima, né? Que apesar de estar numa 10ª colocação e perder 2 seguidas, é uma equipe que toma muito poucos gols, né? Então, assim, você vê que até defensivamente você tem equipe jogando muito certinho. O problema é que quando o ataque não funciona, acaba tomando 1-0 ali e o problema tá instaurado, né? Então tem essa problemática, mas não que sejam campeonatos ruins, né? Então o Kyoto tem até a chance de na próxima rodada receber em casa a equipe do Yokohama FC e fazer mais 3 pontos e quem sabe ficar mais 1-2 rodadas na liderança, que já estaria de bom tamanho já e consegue, quem sabe, dar um up para a equipe do Kyoto se animar e jogar o campeonato tudo, não só pensar em rebaixamento, mas ficar entre os 12 primeiros colocados. Já seria um puta avanço comparado em 2024, como é que foi, né? Uhum. Tiagão, abrindo os serviços aqui, passar a classificação rapidinho. Líder Kyoto Sanga 21, segundo Rei Sol, 20 equipes que estariam na CL, em terceiro Urawa Reds também classificando aí para a CL. Nesse momento estariam rebaixados no momento FC, olha só essa ZR, FC Tokyo com 10, Albirex com 8 e 19 na lanterninha Marinos com apenas 8 pontinhos. Lembrando que a galerinha que mudou a regra para 2025, né? As 3 equipes classificam para a CL1 e a CL2 vai para o campeão da Copa do Imperador. Artilharia, como havia dito o Rafael Elias. Tiagão, vou começar abrindo os trabalhos agora sobre a polêmica de novo treinador do Marinos. Pintou uma notícia aí fresquinha no dia de hoje que possivelmente, Tiagão, o Andy Sun estaria com os dias contados lá no Tottenham. Seria demitido assim que acabasse o campeonato e iria direto, já desembarcaria em Yokohama para voltar pro Marinos, rapaz. Será que é essa a jogada? Ó, seria interessantíssimo se acontecer com isso, né? O trabalho dele lá já é meio... já é de comum acordo que não funcionou como esperado, né? Então, era um passo bem grande até, né? Para a carreira dele e tudo mais. Hoje a equipe dele é o Tottenham, né, Elias? E está em 16º, né? Então, assim... eu não sou o maior especialista em futebol inglês, mas acho que o Tottenham não deveria estar em 16º, né? Então, é um campeonato muito duro, né, e tudo mais, mas 16ª colocação é muito complicado. Se o Postecoglou voltar para casa, uma coisa ele vai ter que as costas quentes, né, para segurar ele ali, né? Só que a questão é que situação que ele vai pegar, por exemplo, se confirmar, a equipe do Marinos. Por quê? No final de semana já tem o jogo de ida, né, das quartas de final, né? E o Marinos não é um azarão, mas os números não falam muito a favor do Marinos, né? O grande técnico, a equipe ser um padrão de jogo jogando contra o Al Nassr, né? E a outra equipe, né, a equipe do Frontale, que também adiantou seu jogo, né? Vai enfrentar a equipe do Al Sadd. Essas são as 2 equipes japonesas que estão ainda vivas na ACL Elite. Então, assim, é muito complicado porque se ele quiser... o jogo da quarta não é jogo de ida, né? Não tem ida e volta, né? É só jogo de ida, né, Elias? Não, é só um jogo, eliminatório. É só um jogo, né? Então, por exemplo, é bem provável que o Marinos tenha uma classificação quase que improvável nessa situação, mas o jogo se rola ali em 4 linhas e tudo pode acontecer. Se o Marinos passar para uma semifinal, e essa semifinal já vai ser também logo também aí, né? É meio que rápido, né? Essa parte final da competição, né? Do jogo dia 26, a semifinal já é dia 29 e a grande final é no sábado, dia 3/5, né? Então, essa parte final da Série Elite vai ser ali no modo turbo ali, né? Não vai ter muito tempo do Postecoglou pegando essa equipe de volta, né? Então vai ter só a J-League, né? Pra tá trabalhando, né? Então talvez seria ali até um momento um pouquinho mais de paz ali, mas se o Marinos tomar uma sapatada e sair pela porta dos fundos na quarta de final, aí essas costas quentes do Postecoglou, né, vai ter que ser ainda maior, porque a torcida vai estar um pouquinho
fervorosa, né? Com a situação que a equipe tá. Nossa, olha como a gente começou o ano, olha como a gente saiu, né? Dentro da ACL. Eu não lembro mais o nosso programa sobre a ACL, se, se você tá botando muita fé no japonês esse ano, se você acha que semifinal é o topo pra nós, ou se final era uma obrigação, que me refresca essa memória que eu já não lembro, já, Elias. Pra você, Marinos e Frontale tem cacife pra levar essa CL, ou pela situação das equipes não é nem o esperado mais? Como diria meu amigo, o saudoso personagem do Pânico lá, mais ou menos, sabe? Não É, boto fé, não, cara. não dá pra botar muita fé, né? Poderoso Castiga, lembrei o nome do personagem. Não dá pra colocar, realmente. Eu tô nessa também, sabe? Parece que dá pra ir, dá pra avançar, mas não Não vem. avançar também não parece nada fora do normal também, né? Na situação que as equipes estão, né? Não, eles Então, né? vai ganhar Al Hilal, Al Nasser, essas coisas. Não vai dar boa, Meio. não. O que eu pensei antes, que eu não tinha essa informação de poder voltar, né, o Postecoglou para casa e tudo mais e tentar ajeitar a casa. O que eu imagino, tá? O que eu imagino? Que para um treinador vir hoje e tentar acertar esse campeonato da J-League, porque é extremamente plausível de algum treinador vir e conseguir tirar a equipe do rebaixamento. Eu nem acho que realmente, em nome de Deus, os riscos reais do Marinos cair, né, com ainda mais de 20 rodadas para frente. Mas o treinador que vier, eu acho que tem que ser um cara que venha para mudar até um pouco do jeito de jogar da equipe, sabe? Que eu acho que é o mais interessante. E para mim, hoje, alguém que pode fazer isso. Poderia ser, por exemplo, aquele Nishino, né? Eu acho que o Nishino é um cara que pode vir e fazer essa mudança. É um nome que eu acho que é plausível de trazer. É um japonês. A gente sabe que hoje na J-League as equipes estão dando preferência para dar lugar também aos treinadores da casa, né? E o Nishino, um cara extremamente competente de hoje pegar quase qualquer equipe do futebol japonês e fazer pelo menos um trabalho razoável. Agora, um nome que eu nem sei, tá? Que se tá no mercado, mas que eu acho que tinha a cara do Marinos, Elias. Aí talvez não precisa exatamente ser ele, mas alguém que tenha essa filosofia, para mim, era o Halilhodit, sabe? É um cara mais turrão, o cara um pouco mais enérgico, assim, enérgico de ser o cara chato, sabe? De falar falar pra imprensa a opinião dele sincera, entendeu? Eu lembro que talvez na época do Halilhodit na seleção, e nem acho que ele aceitaria voltar pro Japão em qualquer situação. Até pelo currículo dele, por ele ser um cara assim muito, né, muito empinado, nariz e tudo mais, mas ele era o cara que tem aquela estigma de ser o cara que vem para resolver problema, e ele vem para falar sobre o que ele acha sobre o futebol e impor um estilo de jogo que ele acha que pode funcionar para aquilo, né? Então, muitas vezes ele deu respostas muito atravessadas, né? Que para a imprensa japonesa isso desceu meio que amargo, assim, né? Então, eu acho que um treinador com esse perfil de ser menos de tampar o sol com a peneira e ser mais direto, eu acho que tem todo um perfil de uma equipe como o Marinos, assim, sabe? De uma equipe que tem o ataque que é considerado um dos melhores ataques do campeonato nos últimos anos. Tem o jogador que é o Anderson Lopes, que é a referência de ataque do futebol japonês nos últimos anos também, junto com o Yuma Suzuki, mais dois ou três nomes. Então, assim, o Marinos ele tem toda uma imponência dentro de campo e tem toda uma história recente que condiz com um treinador que saiba usar isso a seu favor, né? E aí, trazendo o Steve Holland, sabe, os treinadores com o nome mais baixo, parece que você não consegue elevar, sabe, essa imponência que o Marinos construiu nos últimos anos e com a história que o Marinos tem dentro do futebol japonês. Então eu acho que com o nome como Halilhodit, eu acho que seria interessante. Agora, com a possibilidade do Postecoglou voltar, aí eu acho que fecha todas as portas e o Marinos vai em peso, porque a galinha dos ovos de ouro, né, da equipe do Marinos é esse futebol
né, do Postecoglou, que ele conseguiu fazer a equipe voltar a ser campeã, né? Agora, se vai funcionar também esse mesmo futebol também, é uma coisa que não tem bola de cristal que diga, né? Mas que seria legal, com certeza. Eu espero que seja o Postecoglou que volte. Eu acho que seria um negócio marcante, né, para poder se comentar e ver novamente dentro da J-League. Mas se não vier, tem que ser alguém de nome. Eu acho que o Marinos tem que parar de pensar pequeno na questão de treinador, porque isso só vai afundar a equipe em resultados que depois vai ser muito difícil correr atrás. Eu gostei desses teus dois nomes aí, principalmente o Nishino, né? Olha, o Andy-san, eu não sei se ele vai voltar. Acho que talvez ele não volte, porque ele quer fazer uma carreira na Europa, né? Ele começou a construir a carreira pelo Celtic, muito bem sucedido. Então ele não tá dando muito certo, parece que vai sair mesmo. Mas eu acho que ele deveria tentar continuar lá. Pega uma equipe da Championship, sei lá, não precisa ser da Premier League, continue por lá. E depois que ele pode pensar em Marinos, que Marinos ele já pensou, né? Ele já treinou na Austrália, treinou na seleção da Austrália, deu esse passo maior para treinar uma J-League, tendo muito sucesso na J-League, tem um legado até hoje lá, foi treinar o Celtic. Eu acho que a carreira dele, apesar de não ter dado certo no Tottenham, ele tem muita lenha para queimar ainda no futebol europeu, sabe? Eu achava que seria até um retrocesso ele voltar pro Marinos, não sei que ele gosta muito de uma zona de conforto, né? Se ligar um cara que gosta de zona de conforto, aí é o lugar certo, né? Voltar para onde ele colheu os ovos de ouro, né? Não, e você vê, o currículo, né, do Postecoglou é muito vasto, né? Então, até a primeira vinda dele pro Marinos é até uma vinda que você fala assim, poxa, esse cara até poderia estar em outras equipes também, né? Se tivesse a oportunidade de chegar no Tottenham, eu acho que foi excelente, mas o nível de pressão muda muito. Só para vocês terem uma noção, já que não falaremos mais de Steve Holland, talvez Tom Já, numa equipe japonesa, ele saiu da equipe com números assim ruins, mas extremamente neutros, né? Ele ficou na frente da equipe do Marinos por 15 jogos, né? No final das contas, esses 15 jogos foram 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E a equipe dele fez 18 gols e tomou 15, né? E só para lembrar vocês da história do Postecoglou, se for o nome da vez, né, que pode voltar, ele tem 161 jogos como treinador da equipe do Marinos, 80 vitórias, 28 empates e 53 derrotas. A equipe dele fez 322 gols e tomou 237, né? Então o Postecoglou aí ficou de 2000 e... Ficou de 2010, eu acho que ele chegou, era comecinho de 18, né? Mês 2 de 18, e ficou no comando do Marinos aí até o final da temporada, até metade, né, da temporada de 2021, né? Então depois ele acabou saindo e seguindo carreiras aí em outros lugares, né? Então, né, que se for realmente o nome da vez, vai ser muito bem-vindo isso aí, não tem a menor dúvida. Uhum. Tiagão, bora pra J2 agora? Bora lá, que lá tá acontecendo um negócio quase que histórico, né? que tem que ser louvado, né? Tem que ser louvado, né, por tudo que aconteceu com o Jeff aí nos últimos, né, nos últimos 15 anos, né? Parece que agora vai, né? 10 rodadas da J2 com os seguintes resultados: Monterio 2 e Rime 3, Kofu Nagasaki 1x1, Sagan Renofa 2x2, Proaço 0 Vegalta 1, Sapporo 2 Fujieda 1, parece que o Sapporo desencantou finalmente. Florets 2 Júbilo 1, Jeff 1 Tartaruguinha 8x0, Catalero 1 Iwaki 2, Tokushima 0 Mito 1 e Mabare e Omiya 0x0. Olha só esse G2, galerinha. Jeff United líder, apenas uma derrota no campeonato, 9 vitórias e uma derrota, 27 pontinhos. Em segundo, o Omiya com 20 pontinhos. Equipes que sobem direto, né? Olha só como que tá o zona do playoff. Vegalta, Sendai, Mabare, Júbilo e Mito caindo no momento. Rime, que coisa. Renault Yamaguchi em 18º com 8, Rime em 19º com 6 e o Iwaki na lanterninha com 6 pontinhos também.
E o Marcos Índio do Imabari é o artilheiro com 7 golzinhos. Thiagão, será que agora vai, rapaz? Tá empolgado com o Jeff United aí? Números tragos ali no Twitter, né? Até traduzidos até pelo Thiago Bom Tempo, que a última vez, né, que a equipe do Jeff ficou em primeiro lugar dentro da segunda divisão foi 2017, por apenas uma rodada, né? E a última vez que o Jeff ficou 9 rodadas, né, como líder do campeonato foi em 2011, né? Então, olha a quantidade de tempo que se passou, quantas vezes, né? O Jeff chegou a ficar líder ali em 2012, uma rodada em 2010 e tudo mais, duas em 2015, mas assim, de 2017 até agora, o Jeff nunca tinha sequer ficado, talvez, entre os dois primeiros colocados, né? Então, é com certeza algo que é de talvez dar, assim, uma esperança. Eu acho que a esperança é a última que morre e é a que tá segurando os torcedores cada vez mais animados com esse campeonato. É um campeonato muito longo ainda, mas já coloca 7 pontos do segundo colocado, né? Coloca 9, né, do terceiro. Então, assim, são números que... 9 não, né? 9 pontos. Coloca 9 pontos pro terceiro colocado, que é o Vegato Sendai. Então, assim, são números muito animadores, né? De um começo de campeonato muito, muito positivo do Jeff, apenas uma derrota, né? É o melhor ataque da competição, né? Não é a melhor defesa, né? Incrivelmente, né? A melhor defesa do campeonato hoje é a equipe do Tokushima Vortex, né? Que tomou apenas 5 gols. Mas o Tokushima, em contrapartida, é o segundo pior ataque, né? Só perde pro Iwaka FC. Então, é um campeonato muito positivo. Essa equipe do Jeff, ela tem como uma das suas características, né, esse futebol resultadista que a gente sabe que é o que funciona na maioria das equipes, né, que não força jogar bonito, joga num 4-4-2 muito simples, né, não inventa muita coisa, tem muito coletivo, né, tem o Carlinhos, tem o Dudu, né, os brasileiros trazem essa maneira, né, do drible, esse improviso que pode ser um detalhe interessante, finalizam muito bem, fisicamente são bons jogadores, e eu acho que esse coletivo como um todo faz com que a equipe do Jeff, inclusive é só o Dudu e o Carlinhos, né, os únicos brasileiros desse elenco, e é um elenco até de poucos jogadores estrangeiros, né, fora isso é apenas o goleiro, né, o Soares ali e tal, que é o José Soares, que é o goleiro do Jeff, o restante são jogadores da casa. Então, assim, é um elenco interessantíssimo do coletivo, que tem sim, eu acho que dá para se falar hoje que o Jeff tem condições de pelo menos pleitear as primeiras colocações e continuar disparando, né? Se a fase é boa, o ideal é que a equipe continue indo para frente. O próximo jogo é contra a equipe do Blobits Akita, né? Que hoje só é o 16º colocado. E tem todas as condições de jogando em casa mais uma vez e conseguir mais 3 pontos. E se o Omiya, né, vacilar, pode aumentar mais 2 pontos, ou se o terceiro, quarto colocado se engrenhar ali, aí ele acaba abrindo uma diferença pro terceiro colocado. E um detalhe, né, para mim, o campeonato do Jeff não é nem de ganhar de E-League, né? Eu acho que o campeonato do Jeff, claro, se ganhar o campeonato, beleza, mas com certeza o objetivo que deve estar lá colocado na lousa, né, do vestiário da equipe é subir de divisão, né? Conseguir a promoção, né? Então, eu acho que isso é até uma necessidade maior do que o próprio título, né? No caso do Omiya, eu até acho que a subir também é mais uma equipe que eu acho que subir é mais importante do que ganhar o campeonato, né? Até porque agora você tem uma mudança de gestão na equipe do Omiya, né? E a Red Bull é resultado puro, né? A gente até falou isso quando foi anunciado, né, a entrada da Red Bull, que assim, o que não dá resultado, historicamente, a equipe Red Bull, né, o conglomerado da Red Bull acaba aos poucos deixando de lado, né? Então, se o Omiya quer continuar trazendo investimento, ficando ali, né, tem que estar de olho naquela equipe lá que a gente acabou de injetar dinheiro, né? Essa equipe conseguir sair da terceira divisão para a primeira em 2-3 anos, né? Então, eu acho que pro Omiya, até mais do que o Jeff, o importante é subir. Então, assim, como você tem essa jogada, eu acho que dá pro Jeff também pensar em, vamos ganhar um campeonato, subir como campeão, né? E vamos voltar a fazer clássico na primeira divisão, vamos voltar, né, a colocar o Jeff em um lugar que
se for pra pensar, Elias, já existe pelo menos uma geração de torcedores de futebol japonês que nunca viram o Jeff na primeira divisão, né? Uhum. Escuta falar do Jeff por causa da geração de ouro, né? Uhum. E treinador que foi treinador da seleção, né? E Da as histórias, Ozzy. exatamente, de Ozzy, né? Aquela geração de Mack, jogadores que jogaram Copa do Mundo, que chegaram, o celeiro do Jeff que colocava o jogador na seleção, a Jeff seleção, sabe? Mas aí vira, eu sinto que pra essa galera é quase um bagulho meio que folclórico, assim, sabe? Exato. É como se você ouvir falar de uma equipe campeã dos anos 90, ou você quer ver um outro exemplo, cara? Eu não tô colocando o Jeff nesse nível, né? Mas assim, é como pra mim o Elias ouvir sobre a seleção de 82, sabe? É um negócio mágico que aconteceu ali num período, né? Só que, ou sei lá, uma grande equipe, né? Sei lá, o Palmeiras da Parmalat, né? Ou o Corinthians do Neto, sabe? Você começa a ouvir assim, né? O meu exemplo, o Coxa é de 85, né? É tipo isso, assim, sabe? Um negócio que parece que não, se for ver o 85, já faz um tempasso, né? Mas, tipo, 40 as anos. equipes de 90 já fazem um tempasso também, entendeu? Pra galera, assim, sabe? A galera que começou a acompanhar futebol em 2005, porra, você vai falar de uma equipe, você vai falar do São Paulo, do Tele, a galera fala, putz, meu Deus do céu, isso aí parece que faz 40 anos, né? Então, existe uma geração de torcedores do futebol japonês que não conhece o Jeff, né? Conhecem o negócio de, não, essa equipe que tem um cachorrinho né, como mascote, tá no logo, bacana, é uma das equipes que iniciaram a J1 e Coisa que só, aconteceu com né? o E a equipe Verde. amarela. Exatamente, com certeza. O verde eu acho que é a mesma coisa. Com certeza tem uma geração de torcedores que tá vendo agora esse verde e nem imagina que o verde, assim como o Jeff, ficou, meu pai amado, né? 11 anos fora da primeira divisão. Então é interessante, né? Ver que esse Jeff pode voltar à primeira divisão. Isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo. Maravilha, Tiagão. Espero que continue aí essa nadando aí de braços abertos até a J1 e que não aconteça nenhuma tragédia como acontece nos E pode últimos acontecer, anos. né? A Pode gente sabe que pode acontecer. acontecer, né? Pode Mas acontecer. eu E pra tô. você, Elias, até antes de cortar, depois você me falar um pouquinho sobre essa situação atual aí do playoff, né? O G4 do playoff aí. Se você acha que tá faltando algum nome, se é mais ou menos aquilo que você já imaginava, ou se tem alguma coisa muito fora que você acha que ainda vai acontecer nesse playoff que a gente não viu ainda pra gente ficar de olho. Então, assim, eu sempre sou a favor de ter todos os fundadores na J1, né? Pra mim Uhum. é muito Isso é muito importante. importante. Uhum. Faz muito tempo que isso não acontece, né? Desde 2010, 2011, nem lembro mais. É tanto tempo que eu nem lembro mais, né? E quanto a esse G6 aí, o que me decepciona é que novamente o Kofo tá muito mal na J2, um time que parece que se acostumou, se conformou com esse meio de tabela de J2, é um time, pô, é o Copa do Imperador, né, Tiagão? É um time que pelo menos Uhum. poderia ter a decência de lutar pelo playoff, não digo pelo título, né? Mas lutar por um playoff, né? Agora o Sagan parece que tá voltando aos trilhos e tá subindo cada vez mais Sim. aí na colocação, tá apenas um pontinho fora aí desse G6, né, Tiagão? Mas a equipe do Sapporo tá naquele negócio, né? Perde uma rodada, ganha outra, perde uma rodada, ganha outra, mas já tem 12 pontos. Parece que é uma equipe que realmente aos poucos vai emergindo aí para competir por uma vaguinha. E o que mais está me impressionando nesse momento é o Mito, né? O Mito que já fez um campeonato bom ano passado, apesar dos pesares, né? E manteve aí o padrão e por enquanto tá nos playoffs, né? Lembrando que é um time ali muito menor, né? Nem se compara com o tamanho do Kashima, sempre o coadjuvante, né? Mas não deixa de ser um rival, porque é da região. E é uma equipe que eu sempre quis que tivesse mais destaque, sabe? Eu acho uma torcida bacana, as cores do time são bacanas, o escudo é legal também. Tem toda uma mística por trás do clube, assim. E eu gostaria que ele emergisse assim cada vez mais. Vamos ver. Eu acompanho a J-League de acompanhar pra valer mesmo, Thiagão. Desde 2004, né? E
desde 2004, dá uma olhadinha no... Nossa, Mito, olha, que time legal, né? Eu lembro que jogava no Play 2 lá, que tinha esse time na J2, mas ó, bem que poderia crescer, tinha uns patrocínios alternativos, assim, de material esportivo, sabe, que eles buscam, eu achava bacana. E quem sabe não é a grande chance aí do time jogar J1, né? Vamos ver. Não, isso sem dúvida. Eu acho que chance existe, claro, né? Tudo bem que é apenas um, né? Então as equipes têm que ter além de uma força de vontade de conseguir jogar o campeonato todo e ainda ter o playoff, é uma organização que aí vem de fora, né? Muito grande. Né? Eu não sei, sinceramente, como seria uma organização de uma equipe como o Imabara FC ou o Mito jogando na primeira divisão. Eu acho que seria um desgaste, assim, gigantesco, né? De elenco. Então, Fora esse mão no bolso. exato, né? E até para você chegar na J-League e não ser apenas um saco de pancada, né? Então é muito difícil o salto. Eu ainda acho que talvez do Mito, ou principalmente do Imabari ali, né? Que é uma equipe muito jovem, né? Dentro da segunda divisão. Eu acho que logo a gente vai ter um Vivari Nagasaki nesse meio. Acho que aos poucos o Sagan tá começando a gostar do campeonato, tá se achando bem. Os jogos do Sagan, dificilmente o Sagan vem fazendo jogos assim, horríveis, né? Tudo bem, ganha por 2-1. Nesse último jogo só que acabou empatando em 2-2, mas os últimos jogos vinha impondo o seu futebol, inclusive ganhando o próprio Wagner Nagasaki, né? 2 rodadas atrás. Então, assim, é uma equipe que aos poucos vai se organizando e aí vai meio que achatando esses 4 nomes do meio que lutam ali pelo playoff, né? E aí vai acabar ficando a galera um pouco mais cascuda, né? Mas eu acho que o Mito, com certeza, é uma equipe que seria muito curioso ver, né? Eu não conheço muito a fundo como funciona a parte da diretoria da equipe, dificilmente tem muita informação sobre isso, mas eu acho que comparado ali com as equipes que subiram, eu acho que o Mito tinha condições, sim, de se modernizar. Não seria fácil, mas eu acho que não seria impossível. E na parte de baixo da tabela, realmente, né? Você vê hoje um Kofo muito mal, você vê um Sapporo, né? Que vai ter que fazer um caminho muito longo, né? Você falou do Mito, eu também tenho muito coisa do Rasco Kumamoto, né? Voltar aí talvez a disputar alguma coisa a mais, né? Então, o Oita também eu acho que é uma equipe que aos poucos se acomoda, né, nessa situação de ser uma equipe de segunda divisão. O Oita meio que joga um pouco a toalha, né? O Montedio para mim jogou a toalha, por mais ter passado pela J-League nessa década passada, né? Então, assim, tem algumas equipes que você vê que passou e você viu que elas já mostraram que, putz, a primeira divisão é um salto que eu não tô pronto ainda, né? Mas eu ainda acho que tem aquelas equipes que sabem que talvez ali é um lugar difícil para se manter, como o próprio Saganto Sul, o próprio Pegota Sendai, mas equipes que querem estar lá, né? E no meio de todo esse bolo, nós temos ainda um Jubiluata, que é uma equipe que melhora um ano, se organiza para um próximo, depois parece que joga tudo, desmonta o trabalho e aí a equipe cai de novo, né? Então é muito complicado porque, apesar dos números das equipes na primeira divisão serem altos hoje, parece que nem todas as equipes conseguem manter, né, esse planejamento a longo prazo, né? Então eu acho que esse é o maior problema, assim, por exemplo, de um Jubiluata hoje, né? É o trampo a longo prazo. E eu tava dando uma olhadinha enquanto você falava, Elias, eu também não consigo lembrar, cara, quando foi a última vez que a gente teve, talvez, as duas equipes juntos. Eu tô chutando, cara, que a última vez que Jeff United e o Verde jogaram a primeira divisão juntos foram em 2008. Que inclusive foi o ano que o Verde caiu, né? Aí foi o Verde caiu para 2009, e aí, se não me engano, logo depois também, o Jeff dura aí mais uns 2 anos na primeira divisão eu acho que foi 2009, acho que foi 2009, verdade, 2009, 2008 quem cai é o Verde, e aí no ano seguinte, 2009, quem cai em último colocado é a equipe do Jeff, né? Então, olha quanto tempo, né, que as duas equipes não disputam juntos a primeira divisão, né? É complicado. Quem sabe um dia a gente vai ver toda a galera fundadora reunida. Tiagão, a J3, rapaz, a J3 que está apenas na rodadinha de número 10, Tiagão. Com algumas equipes tem aí sua tabela pela metade, né, que estão devendo aí alguns jogos, ó. O Osaka FC meteu 4-3 no Zaspa,
Nara 1, Azul Claro 0, Fanraure 1, Nagano 0, Fukushima 3, Kochi 4, Tochigi 0, Tsuege 1, Matsumoto 0, Tochigi City 1, Gifu 1, Kamatamare 0, Gainari Kagoshima 0x0, Giravança Gamihara 1x1 e Ryukyu e Tegebaharu ficaram no 1x1. Ó, nesse momento o líder é o FC Osaka com 22 pontinhos, já imaginou mais um Osaka aí, rapaz, que maravilha. E o Tochigi City estreante, né, tá melhor que o Tochigi original na segunda colocação com 21 pontinhos, né. Ei, Tochigi, hein? Que fase do Totigão. E aquela velha história, né, Tiagão? É, o Tiagão começar a assistir um time melhor que Ih, lá, começa velho. na farofa, né? Lá, velho. 19º, Azul Claro no Meu Deus do Mago, céu. apenas 8 pontinhos. Ano passado já não subiu por cagada do Tiagão, esse ano vai cair por cagada do Tiagão. E na lanterninha, o Gainari Totoro com 7. Que de Gainari não tá tendo nada essa temporada, só derrotarem e empatarem, né? Tá complicado, cara. É isso, tá muito difícil. Admito que na G3, por enquanto, eu tô naquela dificuldade de conseguir ver os jogos ainda, né? Não tá muito fácil a gente ver os jogos da terceira divisão, mas logo farei um esforço extra aí pra pelo menos trazer 2 Renomarus esse ano aí com informações um pouco mais precisas sobre as equipes. Mas por enquanto, tá tudo bem interessante, né? Você vê um Osaka ali, né? Indiscutivelmente uma equipe que ninguém esperava estar na primeira divisão, o Tochigi City também, né? As duas equipes aí tá ali no campeonato, bem inesperado. E as equipes que talvez a gente imaginou que pelo menos teriam um começo, porque normalmente, né? O Nagano Parceiro, o Sagamihara, né? Matsumoto Yamaga, né? São equipes que estão pelo menos sempre ali no começo no começo do campeonato, no topo da tabela, lutando ali pelas 8 primeiras colocações e colocando um pouco de pressão no pessoal. Esse ano nem isso, né? Esse ano você vê um campeonato ainda mais em aberto, ainda mais difícil de prever, né? E você vê ali que as equipes que estão na frente, inclusive o próprio Osaka FC, ele tá na frente porque tem um número maior de vitórias, mas é uma equipe que perdeu 2 vezes, né? E aí você tem o Tochigi City e um Kagoshima United, que são equipes que até agora perderam apenas uma vez, e são equipes que estão ali, né, ponto a ponto também, atrás da liderança ali, e daqui 2 semanas, provavelmente, que esse G6 ele pode mudar com muitas das suas peças ali, né? Eu ainda acho que esse ano é um ano que a gente vai ver pelo menos um Tegevaharu Miyazaki buscando pelo menos alguma coisa um pouco mais interessante, já que o ano passado foi meio frustrante em alguns aspectos. Acho que esse é uma equipe que talvez o Van Hauger Hachinori vai talvez colocar um pouquinho ali suas linhas de fora para tentar alguma coisa fora da curva, né? Ou pelo menos é uma expectativa. E eu tenho ainda assim aquelas equipes que eu acho que tem uma obrigação de colocar um pouco de pressão nessa galera até o meio do campeonato, né? Que é o próprio Matsumoto Yamaga, né? Que é o Sagamihara, o Nagano Parceiro, que já chegou batendo na trave algumas vezes. Então, assim, são equipes que a gente espera que faça alguma coisa, né? Essa 19ª colocação do Azul Claro, até pelos últimos anos, é meio esquisito, né, de se imaginar. O Gainai já estava trocando pena já nos últimos anos já, então é um projeto que claramente vai começar do zero, mas em um certo momento, né, a equipe se desmancha com muita facilidade, e tem um Gifu ainda, né, no meio de todo esse rolê ainda, né, um Gifu que depois que caiu para a terceira divisão, parece que é uma outra equipe, né, então é muito difícil você ver como a terceira divisão ela tem esses limbos também, né? Então já tá tendo alguns gaps, né? Entre as equipes que já foram equipes de segunda divisão, que hoje caíram e não conseguem mais dar esse passo para frente, porque encurta budget de financiamento da própria equipe, né? Os jogos às vezes são mais longes, aí você tem um desgaste maior de elenco, um elenco que acaba sendo muito composto por jogadores ou com muito experientes e às vezes com um físico um pouco já complicado, jogadores muito novos que não conseguem manter uma sequência de 4, 5 jogos no mesmo ritmo. Então tudo isso vai influenciando a equipe ficar nesse aspiral de sobe e desce dentro da própria terceira divisão, né? Então vai ser um ano longo, mas acho que vai ser bem interessante. Maravilha, Tiagão. A nossa JFL, nossa amada JFL, tá na 7ª rodada
com os seguintes resultados: Tiamo Hirakata 0, Ferspa 8, Grande Líder 2, Yokogawa Musashi no 0, Maruyasu Okazaki 1, Urayasu Ichikawa 1, Grulha Morioka 0, Hilux Shiga 1, Criação Shinjuku 0, Feriten Mie 3, Yokohama 1, Okinawa SV e Honda ficaram no 0x0, Raimiro Aomori 1, Minebea 0, Atlético Suzuka 1, Asuka 0. Como que tá a tabelinha nesse momento, galerinha? O Verspa 8 a 16 pontinhos de liderança. Em segundo, Okinawa SV com 16 também. Mais uma grande surpresa. Não esperava ele na liderança da JFL, né? E nesse momento estaria na zona do Play Tsumi, né? Com apenas 2 pontinhos, não venceu. E o nosso querido Asuka na lanterninha estreante aí que entrou no lugar do nosso saudoso Sony Sendai, né? Nessa temporada, apenas 2 pontinhos. 2 em seu até agora. Aliás, é com menos 5 de saldo e 2 pontinhos, né? A quarta divisão, né, JFL aí, que é sempre muito interessante, a gente ainda lamenta muito não ter a facilidade de poder ver todos os jogos sempre, né? Um negócio que eu não sei se você vai conseguir falar pra mim, Elias, que eu já cheguei a ver, muitas vezes o nome do Asuka FC, ele tá diferente em alguns sites, quando você pesquisa sobre JFL. Em alguns lugares tá como Porviner Kashihara, é isso? Tem algum motivo isso, Elias? Às vezes tá um nome diferente do de Asuka FC? Ou é só um erro mesmo dos nossos buscadores que confundem alguma coisa? Não sei se você saberia alguma informação disso. Ideia, cara. Pera que travou o seu áudio, Elias. Fala de novo. Confesso que eu não sei. Eu sempre conheço como Asuka FC, né? O Porviner então, é estranho, né? Pra mim é novidade. Então. E agora, inclusive, como eu tô sempre vendo pelo mesmo site, né? Que no caso eu uso muito o Flash Score ou SofaScore, né? Que a galera usa bastante pra ver assim a estrutura de liga e tudo mais. E aí hoje eu fui pesquisar assim no próprio Google mesmo, né? Por JFL. E aí deu um nome muito diferente. Eu falei, caramba, né? Que estranho, né? Não tô acostumado a ver assim, né? Um nome diferente, né? Então, Porviner Kashihara, né? Então, é diferente, né? Não sei se... Talvez a gente vai ter que dar uma pesquisadinha aí pro próximo Rinomaru, porque no Google não está como Asuka FC. Então fica aí a pesquisa pra galera aí pra essa semana aí. Quem sabe descobrir o porquê que o nome tá diferente assim dentro do buscador do Google. Entendi. Porviner Kashihara foi o nome do time até 2022. Aí, galerinha, pra quem não sabe, falando aqui pra vocês. Porviner Kashihara foi o nome do time até 2022, até ser fundado o Asuka FC em 2023. Ah, então a equipe já é uma fusão de 2 equipes, então. Ah, tá, entendi. Aqui, ó. Porviner Kashihara e Porviner Asuka até em definitivo virar Asuka FC em 2023. Tanto que o escudo do time tá o ano de 2023, né? É o nome antigo. É verdade, né? O nome é antigo. Asuka Futebol Clube. Ah, entendi. Tá aí, então. Achei legal, achei legalzinho o escudo, assim. Não é nada fora do normal, mas é diferente, né? Tem um negocinho meio que único ali e tal. O uniforme é simples, né? O uniforme 1 é tudo vermelho, o uniforme 2 é todo branco e tudo mais ali com aqueles detalhezinhos ali, mas o site mesmo, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha aí no askfc.jp, é bem simples, fala um pouquinho sobre os jogadores, das últimas notícias e tudo mais, fala um pouquinho sobre como que é o investimento do futebol e tudo mais, então, inclusive até deixa aberto pessoas interessados a entrar como parceiros da equipe, mandar contato e tudo mais, tem uma sessão de classificação de notícias, bem legal, dá pra dar uma olhadinha ali, conhecer os jogadores, é bem curioso, assim, é bem um futebol bem mais
Bem mais parecida, assim, com o nosso futebol mais estadual, assim, né? Tiagão, olha que coisa maluca isso aqui, ó. A equipe foi fundada em 79 como Kashihara FC. Depois o Shirasaki FC em 84 e o Nebe FC se fundiram com a equipe em 93. Então, ó, já em 84 teve um primeiro time que ele absorveu. Em 93 outra equipe. Depois virou esse Porvenir Kashihara em 2003. Depois do Kashihara, o Shirasaki e o Nebe se juntarem. Caramba, é uma junção de várias equipes, cara. Aí, que legal. É muito louco, é muito louco. E assim, sinceramente, a gente nunca tinha pesquisado, né? Então a gente tá meio que vendo isso aqui com vocês mesmo, né? Então legal, né? Bacana que. Você vê, né? Toda equipe tem uma história, né? Você vê, né? E lembrando que a Asuka é um dos melhores lamens que existe na vida em São Paulo. Fica propaganda culinária aí pra vocês. É verdade, não é a primeira vez que o Elias fala de comer lamen lá no Asuka. Bacana Você demais. já comeu comigo lá, maluco? A gente já foi lá e não lembro, cara. Não lembro. Lembra? A gente comeu lamen, ele comeu gyoza. Tá lá. Tá lá, eu Asuka. Tá, não. Então, bem, eu não precisaria da minha recomendação, né? Porque eu comeria. Achei tudo que eu comi até agora muito bom, né? Mas o Elias tá falando, mas lá é muito bom mesmo. Bacana, um lugarzinho bem top demais mesmo, galera. Que for, ou não vai se arrepender, não. Né? Tem que comer em 20 minutos, o cara já tá enxotando. É verdade, é comer e vazar, né? Não é comer e ficar tirando o servo do prato, é comer e vazar pro próximo vir sentar, né? Tem esse pequeno detalhe. Fazer rodar. Sim. Você não pode ir com muita fome, não, né? Porque se não ir com fome na fila, vai ficar um tempinho lá esperando até ser sua vez. Muito bom, Elias. Falamos um pouquinho tudo, falamos sobre a JFL e descobrimos aí um pouquinho mais, mas se a galera quiser pesquisar e trazer outras informações extras sobre o Asuka FC, a gente agradece demais, a gente fala isso nos próximos programas, até porque provavelmente um dia o Asuka FC vai ser o nosso... uma das equipes que nós vamos ter que destrinchar um pouco mais para falar ali sobre os clubes, né? Um podcast que a gente fala lá atrás, fazer lá atrás sobre a história de cada um dos clubes, né? Já faz alguns anos que a gente não faz, mas está quase tudo bem atualizado com as equipes até hoje. Talvez um título ou outro que não tem, obviamente, mas a grande maioria das equipes dentro do futebol japonês ali das primeira, segunda e terceira divisão estão todas lá, a JFL. Quem sabe um dia a gente passa também. Certo, Elias? Certo, Tiagão. Voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem. Lembrando a toda a galera que, apesar, né, que esse final de semana tem os jogos das quartas de final, né, das Champions League Elite, mas no final de semana também temos jogos normalmente, né, a J-League não vai parar, até porque teve as equipes que já fizeram seus jogos, né, então teremos 2 jogos a menos, né, na próxima rodada, mas teremos aí todos os jogos. Temos um jogo às 2 horas da manhã, né, no dia 26, entre Rei Sol e Albirex Niigata, que eu acho que é o jogo mais fácil para todo mundo assistir. E temos jogos aí na rodada no dia 25, começando no dia 25 aí. Todos jogos entre 7 e 7h30 da manhã, não é o melhor horário, mas se você tiver disponibilidade, veja aí um joguinho ou depois procure o jogo que fica gravado na íntegra diretamente lá do YouTube da J-League Internacional. Elias, voltando na próxima semana, tamo junto, forte abraço, valeu e até a próxima. Maravilha, Tiagão, muito obrigado, galerinha, muito obrigado. Voltamos na semana que vem em Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem, tchau. Forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.